Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. A reflexão de hoje, então, que temos para hoje é sobre esta frase, né, que Jesus tanto nos falou no Sermão das Bem-aventuranças, que é: bem-aventurados os aflitos. Então vem com um questionamento hoje nesse ponto específico do Evangelho, que é o bem e o mal sofrer. Então a gente faz um questionamento sobre: todos os aflitos são bem-aventurados? Será? Em que situações que podemos levar este ensinamento de Jesus, né, ao pé da letra? E o que ele quis nos dizer com isso? Para basear essa nossa exposição de hoje, a gente vai refletir sobre esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, também no Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, né, é a parte inicial, introdutória lá do Livro dos Espíritos, e também numa mensagem de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que se chama Nem Todos os Aflitos. Então, começando esta reflexão, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos este item específico que fala para nós sobre o bem e o mal sofrer. E eles nos dizem o seguinte, os benfeitores amigos: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, só nesse primeiro parágrafo dessa mensagem, né, nós podemos ver quantas reflexões eles nos trazem. Vem trazer para nós pensarmos sobre como estamos lidando com as nossas aflições aqui na Terra. Jesus não quis dizer que todos que sofrem só porque sofrem, né, estariam já de imediato no reino dos céus ou no céu, né, como a gente assim quiser denominar. Ele veio nos trazer isso com um ensinamento muito mais profundo sobre a forma como sofremos essas aflições aqui na Terra. Porque todos nós as sofremos, né? Todos nós passamos por momentos difíceis, por provações, por doenças muito graves, por perdas de entes queridos, né? Por sofrimentos das mais diversas formas, por problemas familiares graves, dificuldades financeiras, seja o que for, as provações que nós viemos passar aqui, todos nós, de uma forma ou de outra, sofremos. Então, a quem estará garantido, como Jesus disse aqui, né? O reino dos céus. Este lugar melhor no plano espiritual que todos nós almejamos e queremos, né, buscar, queremos estar após o nosso desencarne do corpo físico aqui. Então, nos dizem os espíritos amigos que vai depender da forma como conduziremos as nossas aflições aqui na Terra. Teremos nós a coragem necessária para suportá-las, para passá-las com fé, com determinação e com muita coragem? Eles nos dizem aqui que o desânimo é uma falta. Então, diante das aflições que todos nós vivemos aqui, desanimamos e simplesmente, né, não queremos passar por aquela aflição, queremos fugir daquela aflição. Quantas vezes queremos fugir das nossas aflições, né? Seja ela uma dor, que nós queremos que ela passe logo, né? Ela começa agora, a gente já não quer mais ela, né? Sai daqui, dor. Então, o que os espíritos amigos vêm nos dizer é que somente as provas bem suportadas por nós é que irão trazer este benefício, este crescimento individual
para nós como seres. E aqui eles vêm nos dizer que a prece, a oração, vai ser para nós um apoio nesses momentos difíceis que todos nós vamos encarar aqui. Mas não basta simplesmente orar, né? A gente diz, mas eu faço oração e de nada adianta. E aqui eles vêm nos dizer que não basta simplesmente fazer oração da boca para fora, né? É necessário que, aliado a esta oração, a este pedido de ajuda do plano espiritual, a gente tenha essa fé, como eles nos dizem aqui, viva na bondade de Deus. E eles continuam dizendo que Jesus já nos deixou essa mensagem, muitas vezes nos dizendo que não nos coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. E aqui eles nos trazem um exemplo, né, neste texto. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como um militar, e não desejeis um repouso, em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Olhem o conselho que eles nos dão, né? É justamente ao contrário daquilo que a gente quer muitas vezes na nossa vida aqui, né? Muitas vezes a gente quer uma vida tranquila, a gente gostaria de ficar, né, naqueles momentos em que nós não temos aflições, em que nós não temos dor, em que nós estamos somente em felicidades e alegrias. E a gente sabe que isso é uma ilusão, que aqui na Terra a gente não vai poder viver momentos muito amplos, né, eternos aqui, de felicidade plena. Nós teremos sim muitas aflições. Então, o que eles estão querendo nos dizer é não que a gente deva buscar o sofrimento, né? Praticar coisas que nos causem sofrimento, muito pelo contrário. Para que quando os sofrimentos nos venham, conforme a necessidade de cada um, a gente tenha este ânimo de passar por eles da melhor forma possível. Entendendo, assim como nesse exemplo que eles deram do militar, né? Que é nessa provação em que a gente vai ter essa ascensão, esse melhoramento do nosso espírito. E aí eles nos dizem assim: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porque não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa. Então vemos que, na verdade, Deus não está nos falando, né, nesse simbolismo do militar, para irmos guerrear com alguém, né, provocar mortes sangrentas ou ferimentos, mas que a gente faça todas as batalhas que nós tivermos para superar aqui com muita força. E eles nos dizem que essa força não é a força física, né? Eu consegui dar um soco tão forte que derrubou o adversário. Muito pelo contrário, eles nos dizem que diante das provas morais, aquelas em que a gente não precisa, né, da força física, muitas vezes a gente, né, é nocauteado, a gente simplesmente não passa por ela, né, porque não estamos fortalecidos moralmente. E aí que essa doutrina de luz vem nos trazer tantos ensinamentos e vem nos provocar, né, para o estudo, para a reflexão, para esse aprimoramento. Para quê? Para que quando a gente tiver que passar por uma dificuldade moral, aquela que vai exigir de nós paciência, calma, perseverança, resignação, a gente esteja fortalecido o suficiente, né, para vencer aquela dificuldade, para superar aquela dificuldade. Encerrando esta parte do Evangelho, que é uma mensagem, na verdade, de Lacordaire, ele nos diz assim: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei
de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Por isso que essa doutrina ela é tão consoladora, né? Porque ao mesmo tempo que ela vem nos trazer, né, aquele puxão de orelha, como a gente diz, vem nos fazer melhorar naquele aspecto moral que todos nós precisamos melhorar, ao mesmo tempo ela nos dá esse consolo, né? Dizendo, você vai se esforçar, você vai ter que trabalhar, vai ter que procurar ser mais paciente, trabalhar as suas raivas, os seus egoísmos, os seus orgulhos, mas depois, lá na frente, depois que você superar tudo isso, você poderá dizer, né? Saí vitorioso e sou melhor agora. Então teremos essa recompensa, como eles nos dizem aqui, né? Teremos este lugar melhor para ir depois, para continuar. E assim teremos, como eles nos dizem aqui, centuplicada a alegria que nos falta aqui na Terra. Então, por mais difícil que seja a nossa vida aqui, as aflições que a gente passa aqui, e muitas delas realmente exigem muito de nós, né? Exigem muita perseverança, muita coragem, aflições das mais diversas formas, mas são elas, sim, que nos deixarão vitoriosos no fim. São presentes de Deus, como eles nos dizem aqui. Embora no momento que a gente esteja passando por elas, né, muitas vezes a gente não pensa assim, né? Diz, por que Deus fez isso comigo? Né? Deve ser castigo, né? A gente usa tantas expressões para, na verdade, dizer que isso é uma coisa ruim na nossa vida. Porque é difícil realmente, né, nessa visão material que a gente tem aqui, interpretar algo ruim na nossa vida como algo bom para o futuro. Né? É difícil porque nós temos a visão ainda muito limitada a este plano aqui. E a gente não consegue ver logo ali a importância que isso vai ter para a nossa evolução. Mas eles nos dão um alerta que sim, que daqui a pouco a gente vai entender o porquê a gente passou por uma aflição tão grande, uma dificuldade tão grande aqui na Terra. Ainda no livro dos Espíritos, no denominado Prolegômenos, né, essa palavra difícil, mas que nada mais é que uma mensagem inicial que os Espíritos deram a Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, quando ele estava por publicar, né, antes das publicações oficiais dos livros, eles deram esta mensagem, uma mensagem de coragem, né, uma mensagem esclarecedora para Allan Kardec sobre os desafios que ele ia enfrentar ao publicar esta obra, né, que na verdade ele foi só o compilador, a mensagem é dos espíritos evoluídos, superiores, né, e eles disseram, né, em algumas frases para eles, alguns conselhos que nos servem também diante dessas aflições para que a gente possa buscar esta coragem, esta fé que no Evangelho nos foi dita. Então, no primeiro momento, eles usam esse símbolo, né, este desenho que está aí em cima e que está nesta parte, né, do Livro dos Espíritos, e eles explicaram este desenho, esta imagem da seguinte forma: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, né? Este galho, vamos dizer assim, da videira, né? Para nossa compreensão. A gente sabe que a videira não é em galho, mas este tronco ali completo. O corpo é a cepa. O espírito é o licor. Então, olha só, a essência, né, que sai dali. A alma ou o espírito ligados à matéria é o bago, né? Cada um das sementinhas ali da uva. Então, vemos que há uma interligação, né? O perispírito, o nosso espírito e o nosso corpo físico. E eles nos dizem o seguinte, que o homem, ele quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que somente mediante o trabalho do corpo, o espírito vai adquirir os conhecimentos. Não te deixeis desanimar pelas críticas. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos.
encontrá-los-á mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida, por malícia ou por ignorância. Então vemos que diante das aflições que passamos aqui, né, muitas vezes a gente quer fazer o bem para alguém, a gente quer fazer uma caridade, quer fazer um gesto bom nesta prática que a doutrina nos traz aqui, e a gente recebe críticas, né? E alguém vem lá e diz, não, faça isso, seja bobo, né? Deixa a pessoa lá, deixa que ela se vira sozinha, né? Muitas críticas virão na mesma forma que Kardec sofreu enquanto, né, fez a doutrina, né? Compilou toda a doutrina lá naquela época. Eles estarão por todas as partes, eles nos dizem. Mas, diante dessas aflições, eles nos dizem, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina é sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Então aqui é trazido para Kardec mais uma mensagem para a gente se atentar às mensagens que a gente recebe por aí, né, ditas, né, muitas vezes por espíritos superiores. Muitas vezes são enganações, são coisas para criar conflitos, são coisas para nos desajustar, para nos atrapalhar, para que a gente siga caminhos equivocados aqui na vida. Então, nos dizem eles para que liguemos este alerta, que aquilo que é essencial, que segue aquilo que Jesus falou, isso sim é a essência, é aquilo que nós devemos seguir, será sempre o correto. Aquilo que é duvidoso, né, que de alguma forma contraria aquilo que Jesus nos ensinou, que não tem, né, não segue os princípios morais, todas as leis divinas, a gente deve duvidar para não nos confundirmos no nosso caminho aqui. Então, muitas vaidades de homens terrenos fazem com que, né, sejam disseminadas mensagens muitas vezes equivocadas e que, na verdade, nos atrapalham ao invés de nos ajudar. Então, os espíritos amigos nos dizem que é para a gente continuar acreditando em Deus, mesmo com todas essas dificuldades, com todos esses seres que às vezes, ao invés de ajudar, atrapalham e nos influenciam negativamente, mas eles estarão sempre lá. Os espíritos benfeitores amigos, assim como estavam lá com Kardec, estarão também conosco na nossa caminhada aqui. Basta que a gente confie e acredite nesta proteção, neste amparo. Com a perseverança que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se bem compreendida será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquieteis, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho, conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás sempre ser ajudado. Então, estamos confiando em Deus, né? Depositamos esta fé verdadeira, a gente acredita que todas as aflições que a gente passa aqui, as provas que a gente passa aqui, realmente foram trilhadas para o nosso bem e que Deus, Pai de infinita bondade, não nos daria, como eles nos disseram, um fardo mais pesado do que aquele que a gente suporta. Né? Muitas vezes a gente acha, não, eu não aguento, esse sofrimento é muito ruim. Ele me tira todas as forças e eu não vou mais aguentar. Né? E eles nos dizem, não, nenhum sofrimento nos será dado se a gente não tiver ombro forte o suficiente para passar por ele. Mas para isso, eles nos dizem, temos que ter esta perseverança, temos que continuar caminhando, né? Não basta querermos fazer oração e pedir que Deus intervenha e faça milagres, se a gente não der os passos
no caminho desta melhora, no caminho da superação dessa dificuldade. Encerrando esta mensagem, então, dos prolegômenos do Livro dos Espíritos, eles dizem assim: lembra-te de que bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então, essa mensagem dos prolegômenos, né, ela foi ditada por todos esses espíritos amigos que fizeram depois todas as outras mensagens que nós encontramos, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que são esses seres de luz mais evoluídos, como eles nos dão aqui alguns exemplos, né? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão e tantos outros. Então, esses espíritos evoluídos é que deixaram essa mensagem de Kardec, com a qual a gente também pode nos inspirar diante das nossas aflições aqui. É claro que não temos uma aprovação do tamanho da aprovação que Kardec teve lá, né, para compilar a obra da doutrina espírita, mas temos tantas outras aflições. Então, que a gente se lembre desta mensagem de que os bons espíritos, eles vão sempre nos ajudar e vão nos dar a assistência, desde que a gente lute contra esses nossos vícios morais, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a ambição, né? Nós não podemos estar movidos por esses sentimentos e querer o amparo do alto, pois eles não vão fazer algo só para ampliar a nossa vaidade ou para elevar o nosso ego, né? Eles vão nos auxiliar quando isso for algo para o bem, para o nosso melhoramento e a nossa reforma. Encerrando a nossa reflexão de hoje, a gente vai ficar com essa mensagem de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, então, que está no livro Reconforto. Ele intitulou essa mensagem exatamente Nem Todos os Aflitos, complementando essa reflexão do Evangelho. E ele vai nos dizer o seguinte: a provação, né, as dificuldades que a gente enfrenta aqui, é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação, que em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte-a em falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do deserto, onde perde as melhores oportunidades de servir. Então, aqui alguns exemplos, né, de como nós podemos ser diante das provações aqui na vida, né? Podemos ser o impulsivo, aquele que quer resolver tudo de uma hora para outra, e na verdade comete uma falta mais grave ainda do que aquela provação que a gente estava passando, na tentativa de querer resolver logo aquela aflição, né? Podemos ser o impaciente, aquele que não tem paciência para lidar com aquela aflição, né? E aí sim, entra em desespero e muitas vezes faz coisas muito mais enroladas, né? Torna a tribulação ainda maior. Ou então podemos ser o triste, aquele que desvaloriza a aprovação, né? E desvaloriza as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação, em longas e pesadas horas de choro e desalento. Cabe a cada um de nós, né? Como a gente fica diante de uma aflição. Entramos no choro desesperador e ficamos nele, né? Por meses, meses e meses não conseguimos mais sair. Então, podemos rever esta nossa posição se ainda estamos nesta condição. Também podemos ser o ingrato, aquele que transforma a aprovação em um calhau, né, em uma arma que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. Aquele que bota a culpa em alguém, né? Nós ainda estávamos falando hoje. Tal coisa aconteceu, mas não foi minha culpa mesmo, né? Eu nem posso botar a culpa em alguém. A gente não quer sempre achar alguém para botar a culpa em alguém, né? Porque daí a gente parece que alivia, não fui eu, né? Foi o outro. Então eu tenho uma forma de lidar com aquela aprovação, com aquela dificuldade, né, colocando para o outro a responsabilidade.
Então, eles nos dizem que quando a gente age assim, a gente é ingrato. Também podemos ser o indiferente diante das aflições, que é aquele que foge aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. Ou então o leviano, aquele que esquece os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. Ao contrário de todos esses posicionamentos então equivocados que nós podemos ter aqui, Emmanuel nos diz então, ao contrário de tudo isso, o espírito prudente, aquele que nós almejamos ser, né, buscamos ser, ele vai receber esta provação, essa dificuldade, qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir. Se a tempestade purifica a atmosfera e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a provação é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aqueles que a recebem por um esmeril renovador conseguem extrair-lhe as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que se nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprimoramento em nós mesmos, a que somos todos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Então, que a gente possa encerrar com essa reflexão de Emmanuel, né, levando para os nossos corações quais são as nossas posturas diante das aflições que vivenciamos aqui na Terra. Para quem quiser se aprofundar mais, então essa foi a bibliografia, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e esta obra, né, o Reconforto, com esta mensagem de Emmanuel. Por hoje era essa a reflexão, nós vamos para o nosso momento de oração. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza. Se nada é impossível para ti, porque tenho tristeza. Se nada é impossível para ti, porque tenho tristeza. Se nada é impossível para ti, porque tenho tristeza. Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas. Se nada é impossível para ti, porque tenho dúvidas. Se nada é impossível para ti, porque tenho dúvidas. Se nada é impossível para ti, porque tenho dúvidas. Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Me ensina a amar, porque nada é impossível para ti. Me ensina a amar, porque nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti.
me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Tu te fizeste homem, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Vamos todos juntos, numa só oração, numa só intenção, orar pela paz no mundo, em todas as nações, entre todos os homens de boa vontade, entre todos os homens bons e maus. Deus, nosso Pai, tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia de nós. Senhor, põe tua luz na dor do mundo. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém
minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Jesus sabe quantas lágrimas você já verteu a sós, sem ninguém para lhe estender um ombro amigo, sem uma palavra de alento, sem nenhum consolo. Considere, no entanto, que Jesus sabe. Quando você descobre que seus amigos, nos quais você depositava a mais sincera confiança, lhe traem, e a amargura lhe visita a alma dolorida no silêncio das horas. Jesus sabe. Jesus conhece os mais secretos pensamentos e sentimentos de cada uma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Jesus sabe das noites mal dormidas, quando você se debate em busca de soluções para os problemas que lhe preocupam a mente, das dores que lhe dilaceram a alma, quando a solidão parece ser sua única companheira fiel. Jesus sabe. Ele sabe dos imensos obstáculos que você já superou, sem nenhuma estrela por testemunha. Jesus sabe. Sabe da sua sede de justiça, da sua luta para ser cada dia melhor que o dia anterior. Jesus sabe. Jesus, esse irmão maior, a quem o Pai confiou a humanidade terrestre, conhece cada um dos seus tutelados. Se você sofreu algum tipo de calúnia, de injustiça, alguma punição imerecida,
Jesus sabe. Jesus conhece as suas horas de vigília ao lado do leito de um familiar enfermo. Sabe da sua dedicação aos filhos, tantas vezes ingratos, ao esposo ou à esposa problemática. Jesus sabe dos seus autoenfrentamentos para vencer os próprios vícios e as tendências infelizes. Jesus conhece suas fraquezas, seus medos, suas chagas abertas, suas inseguranças. Jesus sabe das muitas vezes que você persiste em caminhar, mesmo com os pés sangrando. Jesus sabe o peso da cruz que você leva nos ombros. Jesus sabe quantas gotas de lágrimas você já derramou por compaixão, sofrendo a dor de outros corações. Jesus conhece suas muitas renúncias, suas amarguras não confessadas. Jesus sabe das esperanças que você já distribuiu, dos alentos que você ofertou, das horas que dedicou voluntariamente a benefício de alguém. Jesus conhece suas ações nobres e percebe o desdém daqueles que só notam e ressaltam suas falhas. Jesus entende seu coração dorido de saudade, dilacerado pela solidão, às vezes amargurado pelas dificuldades que às vezes parecem intransponíveis. Jesus sabe que todas as situações pelas quais você passa são para o seu aprendizado e para o seu crescimento na direção da grande luz. O sublime pastor conhece cada uma de suas ovelhas e sabe o que se passa com cada uma delas. Por isso mesmo, Ele nos assegurou: nunca estaríamos sós. Jesus é o divino amigo que nos segue os passos desde sempre e para sempre. E nos momentos em que suas forças quiserem abandoná-lo, aconchegue-se junto ao seu coração amoroso e ouça sua voz a lhe dizer com imensa ternura: meu filho, trace o seu suco, recomece no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das suas mãos lhe fornece ao corpo o pão terrestre, sua alma, porém, não está esquecida. Eu, o jardineiro divino, a cultivo no silêncio dos seus pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se lhe escapar das mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirá que surge em você e germina minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os seus suores e misérias formam o tesouro que o tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Senhor, Tu sabes de todas as nossas necessidades. Tu sabes das necessidades do mundo, de cada um de nós. Abençoa essa terra, Jesus. Abençoa as nações, os povos, aqueles que estão à frente das decisões do mundo. Governa a mente desses homens, Jesus querido. Apazigua os corações, que eles possam erguer os olhos para o céu, para Deus, deixando brilhar a luz do amor, para que possamos resplandecer na fraternidade universal. Oh meu Deus, tem piedade de nós, de todos nós,
que passamos por uma das provas que mais nos exigem fé, que a nossa fé, o nosso amor e a fraternidade não se esfriem, que aqueçamos-nos uns aos outros, que os nossos corações se unam num só pensamento, num só sentimento de amor, uns pelos outros, numa grande corrente do bem. Que o Senhor nos escute e, por misericórdia, nos ajude. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Oh, 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 oh. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira em minha calma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Oh, vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações. Livrai-nos de todo e qualquer mal,
assim seja, agora e para sempre. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara